Bom dia! Um tempo atrás, eu e o Tudizinho lançamos um joguinho chamado Zombie X-Layer, um jogo sobre soltar poderzinho e matar zumbi. E na época vocês gostaram bastante. Porém, como nós dois nunca tínhamos feito um jogo, nós cometemos um erro fatal em Zombie X-Layer. Nós complicamos demais. A ideia inicial era só ser um Tower Defense, mas aí nós colocamos poderes, personagens, amiguinhos, bosses, uma cidade gigantesca, e por mais que tudo isso seja assim muito legal, é por conta desses tantos elementos que qualquer atualização que a gente faça leva muito tempo. Pensando nisso, eu resolvi me dar um desafio. Para provar que eu aprendi alguma coisa fazendo Zombie X-Layer, eu deveria fazer um jogo com uma mecânica única e minimamente bem feita. E todo o processo, desde criar a experiência até publicar ela no Roblox, deveria ser feito em até 48 horas. E acredite, isso é ao mesmo tempo mais fácil e mais difícil do que parece. Por isso hoje, eu vou contar pra vocês a história sobre como eu fiz um jogo em 2 dias. Bom, vamos lá. A primeira coisa a fazer é estipular sobre o que vai ser esse jogo. O gênero eu já decidi, vai ser terror, porque terror é fácil de fazer. Mas eu deveria seguir algumas regras. Primeiro, nada de jumpscare, porque isso é tosco. E segundo, nada daqueles puzzles que exigem uma faculdade para serem feitos, até porque eu só tenho 2 dias, não dá tempo de fazer algo assim. E no final, a minha ideia foi a seguinte: imagine que você chega em uma cidade do interior no meio da noite, e como não tem ônibus nesse horário, você precisa ir a pé, seja lá para onde você está indo. O problema não é esse, mas sim que tem algo te observando na escuridão, algo que teme a luz. Então, você tem que ser rápido, não pode ficar no escuro. Você vai andando de poste em poste, passando o menor tempo possível longe da luz. E bom, depois de pensar bastante, eu até que gostei dessa ideia e já parti para a criação. Uma rua, uma calçada e algo para ser um poste de luz. E para dar aquele clima noturno, eu usei um plugin de iluminação. O objetivo aqui é criar uma noite de mentira. Porque, por mais que esteja escuro, você olha para o céu e vê que tá de noite, você ainda tá enxergando tudo. Olha só. Bom, depois disso, eu comecei a programar a mecânica principal do jogo. A minha ideia no começo era fazer realmente baseado na luminosidade do ambiente, mas eu não achei nenhuma função que meça isso dentro da engine. Então eu tive que apelar para gambiarra. O que eu fiz foi criar áreas que servem como zonas seguras e fazer essas áreas emitirem luz. Aí, se eu colocar um poste em cima, você vai acreditar que o poste que está iluminando a área, quando na verdade é o oposto. Eu sei, falando assim quebra um pouco da mágica, não é? Bom, mas esse vídeo é para isso mesmo. Jogos funcionam como um teatro. Por trás de tudo tem números e códigos e lógicas, mas eu posso escolher quais vão ser as coisas que vão aparecer para quem tá jogando. E o meu único desafio é fazer você acreditar que isso é verdade, quando claramente não é. Enfim, programei um script bem rapidinho, e agora o personagem ficava de boa na zona segura, mas tomava dano se passasse muito tempo no escuro. Legal. Aí eu comecei a fazer a loja. Nossa, Pum, como você é mercenário! Não tem nem jogo ainda e já tá pensando no dinheiro? Não, meu amigo, calma aí, cara. Primeiro, eu quero que esse jogo tenha upgrades. E para os jogadores conseguirem esses upgrades, eles vão precisar de um sistema de loja. E quanto antes eu tiver esse sistema, mais fácil vai ser de pensar nas próximas etapas do jogo e como eu vou aplicar elas. E segundo, antes de tudo, eu sou o cara do código. E como todos os sistemas desse jogo serão bem simples, então provavelmente o sistema da loja vai ser o mais complexo do jogo inteiro. Afinal, ele precisa de um ponto de acesso, depois disso de uma interface, e depois de tudo isso, uma lógica de compras. E se tem compras, então eu preciso de um sistema de permanência, para que quando você saia do jogo, você possa voltar sem perder o seu progresso. Isso inclui um Data Store e um Profile Service. E, considerando como esse jogo é bem simples, provavelmente essa vai ser a parte mais difícil do jogo inteiro de se fazer. Então vamos lá, né? Quanto antes eu resolver isso, melhor. Agora, a parada é que o meu único problema é que eu sou péssimo fazendo interfaces. E é por isso que normalmente as pessoas formam equipes para desenvolver jogos, mas eu até que dei um jeito. E sim, a minha lojinha vai ser uma máquina de vendas automática. Legal, né? Feita a loja, eu comecei a espalhar esses postes em linha reta, medindo ali mais ou menos no olho quanto tempo leva para o personagem correr uma distância antes que o tempo acabe. E foi aí que eu tive outra ideia. Na maioria dos jogos, você aperta o botão Shift, ou para os celulares nós colocamos um botão de liga e desliga para o personagem dar sprint. E até aí, beleza, mas e se eu quiser facilitar mais ainda? A minha ideia era a seguinte: quanto mais tempo você permanecesse andando na mesma direção,
mais embalo você ganha. E esse embalo todo desaparece se você virar pro lado, por exemplo. Sabe, tipo na vida real. Ou seja, acelerar leva tempo e não necessita que você aperte o botão Shift. E aí, eu posso vender 2 itens, um para aumentar a aceleração e outro para aumentar a velocidade máxima, até o ponto que você vira o Zambolt. Acontece que, nesse ponto, tudo que você precisava fazer para ganhar o jogo era apertar o botão para frente, e mais nada. Eu até tentei fazer um poste diferente, que ele ficava piscando e você tinha que acertar o timer para conseguir passar, mas mesmo assim, era só continuar apertando para frente e você ganhava. E tipo, mano, isso tá totalmente errado. Chegar em um poste tem que ser uma vitória, uma conquista, envolver uma estratégia e não só sair correndo desse jeito. Eu terminei o primeiro dia pensando nisso e acordei no dia seguinte já com a resposta. Um sistema de estamina, basicamente o fôlego do personagem, o quanto ele consegue correr antes de cansar. E o sistema que eu fiz foi o seguinte: enquanto o personagem estiver andando, tudo bem, nada acontece. Mas se você ficar muito tempo andando na mesma direção, o personagem começa a correr, e aí a estamina começa a gastar, e se ela chegar a 0, você entra no modo cansado, fica sem fôlego, fica lerdo, e só consegue voltar a correr quando a estamina chegar a pelo menos 30%. E como faz para recarregar a estamina? Ficando parado. Pois é, fera, agora sim nós temos uma dificuldade de chegar até as lâmpadas e uma recompensa por chegar até elas. E bom, só agora, já no segundo dia, eu comecei a construir os cenários. Te contar, decidir que isso se passaria no interior e não numa cidade grande foi um belo quebra-galho, afinal, agora eu poderia ser bem preguiçoso e só encher tudo de árvore. Mas isso não significa que eu devo usar apenas uma mecânica o jogo inteiro. E como isso aqui é uma rua, é claro que a primeira mecânica que eu pensei foi de um carro. O carro, na verdade, é uma grande safe zone móvel. Então, você pode usar a luz do farol dele para se salvar. Porém, se você ficar na frente do carro, não dá muito bom. Mais à frente, eu também construí um túnel, sem iluminação nenhuma. Então, você depende de continuar correndo e esperar que algum motorista gentil ilumine o caminho para você. E depois disso, vem a floresta. Para falar a verdade, eu não pensei muito no que fazer aqui, então vamos pro próximo. Saindo da floresta, nós chegamos no corredor. Por que tem um corredor no meio da floresta? Não sei, fera. A ideia aqui era fazer o seguinte: sabe aqueles sensores de movimento que a luz acende sozinha? Bom, é que nesse caso ela apaga. Pois é, terminado isso, eu comecei a fazer a ambiência do jogo. Peguei vários efeitos sonoros, fiz um script que toca eles em momentos aleatórios. E principalmente, eu fiz efeitos que reagem ao estado do personagem. Como por exemplo, ficar cansado faz seu coração bater mais forte. Ou ser engolido pela escuridão não ser uma experiência muito agradável. E com isso, o meu tempo acabou e eu não fiz nem metade das coisas que eu queria. Pois é, velho. Eu tinha ideia de colocar alguns itens, tipo uma lanterna que te daria um tempinho mais na escuridão, ou uma vela que criaria uma zona segura temporária, ou um kit médico para recuperar a vida, ou até um porrete para você atrapalhar os amiguinhos. Sem dizer que eu queria aproveitar muito mais essa mecânica de claro e escuro. Provavelmente dá pra fazer coisa bem legal com ela. Mas enfim, desafio concluído. O jogo Night Runner, ou Corredor Noturno, como a plataforma traduziu, já tá disponível para jogar, mas o meu projeto ainda não tá pronto. E se vocês gostarem muito, eu posso fazer uma parte 2, implementando as sugestões de vocês. Então, por favor, comentem aqui o que vocês acham que tem que estar nesse jogo. Muito obrigado por assistirem até aqui. Muito obrigado aos Super, Mega, Ultra, Power membros do canal por toda a ajuda que vocês sempre me dão. Em especial, os membros nível anjo, que me dão o maior apoio possível. Eu acho que é isso. Valeu! Falou!